Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Hoje nós iremos falar de onde está o seu coração. O seu coração está nas coisas do Senhor ou o seu coração está nas coisas terrenas? O ser humano, ele é egoísta por natureza. Nós queremos todas as atenções voltadas para nós. Priorizamos as nossas necessidades e os nossos desejos. E só depois, se sobrar um pouco de tempo, a vontade de Deus. Olhamos para o lado para ajudar o próximo. Muitas das vezes, a nossa relação com Deus, ela não é diferente. Sempre que vamos orar, nós focamos em apenas pedir. Queremos que Jesus ele resolva toda a nossa vida, toda a nossa situação financeira, que ele solucione um problema no trabalho, um problema em casa, que nos dê coisa a quais nós não precisamos. Enfim, nós queremos ser servidos por aquele que devemos servir. Porém, a coisa não funciona assim. Eu quero que você veja um diálogo entre Jesus e um homem que estava preocupado apenas com os seus interesses. Alguém na multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro de vocês? Lucas 12, 13 e 14. A Bíblia não diz quem era aquele homem. Sabemos apenas que ele queria que seu irmão dividisse a sua herança com ele. E para conseguir o que queria, ele foi até Jesus pedir para que ele intervisse naquela situação, mas ele se recusou. Pode parecer estranho, mas Jesus disse que aquilo não fazia parte do chamado dele. Aquele homem não havia entendido qual era a verdadeira missão de Jesus. Ele queria usá-lo para os seus interesses egoístas. E quantas vezes nós fazemos o mesmo todos os dias? Nós pensamos que Cristo, ele é o gênio da lâmpada, que atenderá todos os nossos pedidos, mas o propósito dele ter vindo a essa terra, ele foi bem maior. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos seus que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. João 6, 38, 39. Ou seja, a verdadeira missão de Jesus é nos salvar, é nos restaurar, é restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Jesus ele conhecia a intenção do coração daquele homem. E em seguida, ele fez uma advertência sobre o perigo de querermos as riquezas deste mundo. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Lucas 12, 15. Nesta passagem, Jesus quer dizer que não podemos ser gananciosos, ou seja, temos um desejo desenfreado por bens materiais e colocar essas coisas como nosso alvo principal. Se você estiver fazendo isso, isso é idolatria. Em Efésios 5:5 está escrito: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em Colossenses 3:5 está escrito: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Hebreus 13:5 está escrito: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Muitas das vezes nós achamos que só seremos felizes de verdade se nós tivermos muitos bens, muitas riquezas.
Porém, é necessário saber que a vida de uma pessoa, ela não consiste somente na abundância de coisas que ele possui. A vida, ela vai muito além do material. Então, Jesus contou uma parábola para aquele homem e aos que estavam à sua volta. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenadas para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus disse, insensato: esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Lucas 16, 21. Essa é a parábola do rico insensato. Existem 3 problemas na vida deste homem. O primeiro, ele era egoísta. Deus o abençoou ao permitir que as suas lavouras produzissem abundância. Em vez de colher os frutos e separar uma parte para ajudar os pobres e necessitados, ele preferiu estocar tudo. Ele pensou apenas no próprio conforto. 2, ele planejou a sua vida somente para essa terra. Os bens materiais podem nos iludir. Ele pode nos dar uma sensação de segurança, mas no dia do juízo, elas não vão servir de nada na nossa vida. Em Provérbios 11:4 está escrito: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Terceiro, ele não cumpriu a sua missão. Jesus terminou dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Ao ser abençoado, Deus esperava que aquele homem também abençoasse a sua obra e as pessoas mais necessitadas. Contudo, a ganância, ela tomou conta do coração dele e ele não buscou fazer a vontade de Deus. Mas Jesus, ele não parou por ali, e Jesus, ele continuou dizendo: e disse aos discípulos: portanto vos digo, não estejeis apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai-vos os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, e qual de vós, sendo solícitos, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos por outras coisas? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Deus assim veste a erva de hoje, que está no campo, e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que havereis de comer, ou o que havereis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe o que preciseis delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou. Dai-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei-os para vós bolsas que não envelhecem, tesouros nos céus, que nunca cabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas 12, 22, 34.
Jesus ele falou sobre a preocupação no verso 22. A nossa preocupação não serve para absolutamente nada. Ela não pode sequer nos dar um dia a mais de vida. E é uma característica daqueles que não servem a Deus. Jesus ele falou sobre a prioridade no verso 31. Para tirar o nosso foco, Satanás tentará de todas as formas atrair a nossa atenção para as coisas do mundo e com isso deixarmos o reino de Deus por último. Jesus falou sobre onde o nosso coração deve estar no verso 34. O nosso coração está naquilo que mais valorizamos. Se estivermos focados nas coisas que o mundo pode proporcionar, o nosso coração estará fechado para as riquezas espirituais. Porém, se voltarmos a nossa atenção para o céu, Deus nos recompensará com a glória eterna. Então, a pergunta que eu quero te fazer: aonde está o seu coração? O seu coração está no mundo ou o seu coração está nas coisas do Pai, está no reino do Pai? Isso vai fazer muita diferença nas nossas vidas quando a trombeta tocar e o Senhor Jesus vier buscar. A qualquer momento isso irá acontecer. Então, todos os dias nós temos que fazer essa análise, aonde está o nosso coração, e clamar a Deus para que nós não venhamos perder o nosso foco, o nosso alvo, que é Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Não permita que o inimigo roube a sua coroa.